Desde o princípio, as Escrituras Sagradas revelam um plano divino que nunca esteve centrado na criação de uma instituição religiosa chamada Igreja, mas sim na escolha e restauração de um povo específico. O Eterno fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, prometendo que, através deles, todas as nações seriam abençoadas. O próprio Mashiach confirmou essa verdade quando declarou: "Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Mateus 15:24. Ele deixou claro que sua missão era restaurar Israel e prepará-lo para cumprir seu papel no plano divino. Ao enviar seus discípulos, Yahushua reforçou esse ponto. "Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel." Mateus 10, 5, 6. Essa ordem evidencia que o foco do Mashiach não era estabelecer uma nova religião, mas fortalecer o povo escolhido. Os profetas também falaram sobre a centralidade de Israel nas promessas divinas. Jeremias declarou: "E vos tomarei de todas as nações, e vos trarei para a vossa terra." Jeremias 32, 37, confirmando que o plano de Elohim sempre esteve ligado à restauração desse povo e não à criação de uma nova entidade religiosa. A palavra igreja, como conhecemos hoje, não se encontra nas escrituras originais. O termo usado no Novo Testamento grego é eklesia, que significa congregação ou assembleia, referindo-se a um povo reunido e não a uma instituição religiosa separada de Israel. Ao longo da história, traduções e interpretações influenciadas por questões políticas e religiosas acabaram transformando a palavra eclésia em igreja, dando a falsa impressão de que o Mashiach instituiu uma nova organização. Pedro reafirmou a ligação entre a vinda do Mashiach e a promessa feita ao povo de Israel, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1:20. Isso confirma que a missão do Mashiach estava dentro do contexto da aliança de Elohim com Israel. Shaul, Paulo, também esclarece que os gentios não substituem Israel, mas são enxertados na oliveira, que representa o povo escolhido. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11:17. O erro de interpretar eclesia como igreja separada de Israel contribuiu para um afastamento das raízes hebraicas da fé. O verdadeiro significado da palavra indica um povo chamado por Elohim e não uma organização estruturada como conhecemos hoje. As promessas de restauração sempre apontaram para Israel. Ezequiel profetizou: "E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra." Ezequiel 36:24. Isso mostra que o plano de Elohim se cumpre na reunião do seu povo. As festas bíblicas também reforçam essa identidade. A Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos são celebrações estabelecidas para lembrar a aliança entre Elohim e Israel. Elas nunca foram instituídas para uma igreja, mas para um povo. O profeta Oséias declarou: "Depois voltarão os filhos de Israel e buscarão a Elohim, seu Criador." Oséias 3:5. Esse retorno espiritual aponta para uma restauração dentro do contexto da aliança original e não para a criação de uma nova instituição religiosa. O próprio Mashiach manteve as tradições e ensinamentos do Eterno conforme a Torá, e seus seguidores iniciais continuaram a observá-los. Isso demonstra que a fé que ele ensinou era a continuidade do plano de Elohim para Israel. Confusão sobre a palavra igreja ocorreu ao longo dos séculos, quando líderes religiosos buscaram institucionalizar a fé e separá-la de suas origens hebraicas.
Isso levou ao surgimento de uma estrutura que, em muitos aspectos, se distanciou das Escrituras. Yahushua nunca instruiu a fundação de templos ou hierarquias religiosas. Ele ensinou a restauração do relacionamento entre Elohim e seu povo, fortalecendo a identidade de Israel como nação santa. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, tem 12 portas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. Apocalipse 21:12. Isso demonstra que a identidade do povo de Elohim permanece inalterada até o fim dos tempos. Os discípulos continuaram frequentando o templo e participando das festas bíblicas, mostrando que sua fé estava enraizada nas escrituras hebraicas e não em uma nova instituição religiosa. A substituição do conceito de assembleia por igreja contribuiu para séculos de afastamento das raízes da fé e para a disseminação da ideia de que Israel teria sido substituído, algo que as escrituras não ensinam. A aliança de Elohim com Israel é eterna, como ele mesmo declarou: porque eu sou Elohim, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Isso prova que o pacto divino com seu povo não foi revogado. O livro de Zacarias descreve o futuro reino messiânico, onde todas as nações subirão a Jerusalém para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14:16-17. Isso mostra que o centro da fé continuará sendo Israel. Shaul advertiu os gentios a não se gloriarem contra os ramos naturais da oliveira. Não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos 11:18. Isso reforça que Israel permanece como o povo de Elohim. Por isso, compreender que as profecias bíblicas sempre se referiram a um povo e não a uma instituição é essencial para restaurar a verdadeira mensagem das Escrituras. Elohim escolheu Israel como um povo para ser luz às nações, e essa missão permanece até os dias de hoje. As profecias apontam para a redenção e restauração desse povo, e não para a criação de uma estrutura religiosa separada. Estudar as Escrituras com um olhar correto permite entender que o plano de Elohim sempre esteve ligado à identidade e à missão de Israel no mundo. Portanto, as profecias nunca se trataram de uma igreja como conhecemos hoje, mas sim de um povo chamado para refletir a glória do Criador. Aqueles que buscam a verdade devem olhar para as raízes da fé e compreender que Elohim nunca abandonou seu povo. Ele é fiel à sua aliança e cumprirá suas promessas. O retorno do Mashiach trará a plenitude dessa restauração, reunindo Israel e trazendo redenção para toda a humanidade. A verdadeira compreensão das profecias bíblicas nos conduz a reconhecer que a identidade do povo de Elohim continua a mesma e que sua missão é eterna. Que todos aqueles que buscam a verdade possam se conectar com esse chamado divino e compreender que Elohim sempre foi e sempre será o Elohim de Israel.